Olá, corredores! Sejam muito bem-vindos ao Celebre essa Tradição, o podcast oficial da Corrida Internacional de São Silvestre. Eu sou Poliana Kimoto, sou medalhista olímpica, campeã mundial da maratona aquática e vou conduzir esse podcast cheio de histórias, muita emoção e, com certeza, muita inspiração. Até porque o nosso convidado hoje, ele tem uma história de vida tão bacana e tão inspiradora que eu tenho certeza que vocês vão sair daí querendo treinar, querendo correr de alguma forma. Olha só, ele é mineiro de São Pedro dos Ferros. Ele já foi frentista, coletor de lixo e sonhava em ser jogador de futebol, mas se tornou um dos maiores corredores do Brasil. Ele é atleta da Seleção Brasileira de Atletismo, maratonista e foi o melhor brasileiro nas últimas 2 edições da Corrida Internacional de São Silvestre. Eu estou falando de Jonatas Cruz. Jonatas, muito obrigada pela sua participação, obrigada aí pela sua presença. Um prazerzão estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, né, tá contando um pouco da minha história, né, e sempre levar um pouco, né, de carinho, esperança e cativar esse povo aí brasileiro para correr junto com o Jonatas Cruz, São Silvestre, e estamos aqui para contar mais uma história. Não, muito legal. E assim, eu estava pesquisando, né, sobre a sua história, que é linda, assim, uma história muito vitoriosa. Eu queria saber, né, para a gente começar a conversar aqui, hoje, né, quando você olha para trás, o que que você pensa, né? Qual é o seu sentimento de tudo que você já passou para estar aqui nesse momento hoje? Olha, às vezes eu converso, né, com a minha esposa, com meus filhos, né, minhas filhas, eu olho para trás assim, sabe, Deus já me presenteou em tantas coisas que às vezes eu olho assim, não dá para voltar mais para trás, né? A gente já subiu vários degraus aí e é uma história já, né? Construída desde lá de trás. Isso motiva também, né? A gente não parar, né? Porque essa construção já foi. A gente está falando aí, desde a minha chegada em São Paulo em 2012. Nossa, já está falando 13 anos aí se passaram. Então, foi muita coisa, né? Já é uma história bacana e não dá mais para voltar. Agora é continuar incentivando É isso aí. e Daqui para frente é daqui para frente, né? daqui para frente é daqui para frente. Não dá mais para voltar. Sim, não, com certeza. E é uma história, assim, muito bonita, né, de muita superação e de muita força, né. Você inicialmente, né, quando você veio para São Paulo, o seu sonho era ser jogador de futebol, né, Sim. você inclusive, o pessoal aí da sua família, a galera joga bem, e eu fiquei sabendo que você joga bem pra caramba também. E aí, inicialmente, o seu sonho era ser jogador, e a impressão que eu tive, assim, nas minhas pesquisas, vendo as suas entrevistas, é que, de alguma forma, você queria ser esportista, né? Sim. Porque você saiu do futebol e já meio que entendeu que a corrida também era um objetivo. Como é que foi isso? E isso é até interessante que na educação física, né, ali na parte de colegial mesmo, eu jogava. A parte preferida era jogar bola, que acho que isso é o sonho de toda criança quando nasce. Ah, quero ser um Ronaldo Fenômeno, quero ser um Ronaldinho Gaúcho. Eu sou da época, sou corintiano, né? Sou da época que eu vi É nóis, vai Marcelinho. Corinthians. Sou da época do Marcelinho Carioca, né? Tive uma camisa do Marcelinho Carioca. Então, na época do colegial, acho que o que a gente mais gostava de fazer era educação física. Aí, eu lembro que me colocava para jogar basquete, saía bem. Me colocava mesmo com a estatura baixa, né? Criança ali. Handball ia muito bem. Vôlei ia muito bem. Futebol, então, nem se fala. Todo mundo queria, quero ter o Jonatas no meu time, que aí a gente já praticamente é o jogo ganho. Então aí isso foi motivando. Eu fui crescendo com isso na mente. Falei, poxa, eu tenho uma predisposição para o esporte. Então aí a gente já vai crescendo e linkando uma coisa com a outra, né? Então o sonho mesmo foi ser jogador de futebol, até pelo convívio da família, né? Uhum. Família Oliveira, a gente tem até um time lá, Bico Seco, né? Que até hoje foi campeão, parabéns. Família Bico Seco, eles vão me assistir.
E, poxa, e desde aquela época lá, quando o Bico Seco foi montado, né, na família, a gente tinha o Bico Seco Júnior, né, que eu participei também. Eu cheguei a ganhar 3, 4 campeonatos no Bico Seco Júnior. Então, aí o futebol foi crescendo, foi raiz mesmo. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente fez bastante peneira aí no Corinthians, Santo André, São Caetano, o antigo Compre Bem Barateiro, que na época, quando eu vim para a cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, esse mercado, na época, fazia aquele grande peneirão ali, né, para a Uhum. comunidade. Eu lembro que eu passava em 3, 4 etapas, e quando chegava mesmo a etapa, quando precisa de recursos, né, para você ficar ou levar você para alguma escolinha, a gente não tinha esse recurso, né, que a gente tinha acabado de chegar em São Paulo para trabalhar mesmo, e a gente não tinha, acabava o sonho ficando retido ali, né, ficando pelo meio do caminho. Mas alguma coisa no esporte eu ia ser. Ah, que legal. Não, dá para ver, assim, né, que a impressão que dá é que o seu objetivo era já Uhum. estar no esporte, né. É. E a corrida entrou como? A corrida, eu lembro que em 2010 eu trabalhava no posto de gasolina, né? Aí já tinha feito várias peneiras, né? Aí eu lembro que a peneira que me chocou mais foi no Corinthians, quando eu passei, foi até na última etapa. Aí o coordenador que estava ali na frente da peneira, ele foi e falou assim: Ó, você passou, você passou, você passou. E falou: Jonathan, você também passou. Agora eu preciso que vocês tragam o pai de vocês aqui, porque vocês vão ter que dar um valor X para até vocês fazer uma formação mesmo, até a Copa São Paulo Júnior. E esse valor é para manter vocês no clube e tudo. A gente não tinha esse valor X, né? Aí, poxa, eu corintiano, falei, poxa, vou passar no Corinthians, vou começar no Corinthians, é um sonho. Aí, em 2010, não aconteceu, né? Aí eu trabalhando no posto já, como frentista, falei com o gerente na época. Eu acho que eu vou ser corredor de rua. Sabe por quê? Porque a corrida de rua vai depender mais da pessoa. Não precisa depender de algo extracampo. Se eu treinar, se eu batalhar, se eu focar dia a dia, eu vou conseguir. Eu vou conseguir entrar numa seleção de atletismo, sabe? Eu vou começar a conseguir Olimpíadas, disputar mundiais pelo mundo afora. Então, acho que eu vou ser corredor de rua. Aí ele Você falou tinha assim, quantos anos? na época eu tinha 17. Tinha Olha 17 só anos, a né? cabeça, né, tão Hum. formado e tão determinado, né, em saber o que que você queria, né, para É. sua vida. Muito legal. Aí ele foi e falou assim, pô, John, eu apoio, cara, porque o seu talento pro futebol, cara, é enorme. Mas a gente vê que você já nasceu assim, longilíneo, magrinho, entendeu? Então a corrida de rua também pra você vai ser perfeito, vai ser muito bom. E eu lembro que aí na época eu tinha 17 anos e eu corri, a primeira corrida minha foi aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. E nessa corrida o campeão foi o Marilson, né? Olha. Eu gosto até de contar essa história que eu fui com camisa de futebol mesmo, short, né, de jogar bola, o tênis não era adequado. Aí fui correr 10 km, fiz 34 minutos nos 10, minha primeira corrida. Cara. Isso sem treino de corrida específica, né, só jogava bola. E o Marilson foi campeão com 29 minutos, 29 alto. Se eu não me falha a memória, 29 e 40, alguma coisa. Aí eu fui e falei assim, rapaz, esse cara é espetacular, meu. Mas eu vou treinar para chegar no nível desse cara. Eu não tô muito longe não, mas eu vou focar. E foi nessa corrida que eu conheci a equipe de Guarulhos, né? E essa equipe de Guarulhos, eles foi e falou assim: "Pô, você correu muito bem, Jonatas. Parabéns, cara, sua primeira corrida. Eu vi que você veio ali, ó, encaixou no nosso grupo e acompanhou a gente até o final. E tem uma coisa para te falar, cara, você tem talento, né, para corrida. Você tem talento. E você não quer treinar com a gente lá em Guarulhos? Você vai conhecer o nosso treinador, o Lafayette." Aí eu falei assim: "Eu posso tentar."
E eu lembro que na época, o Lucivando, que também me impulsionou na corrida. Quero mandar até um abraço aqui pro Lulinha, Lucivando. Lulinha. E aí, ele foi e falou assim, vamos lá, pô, o Lafayette é super gente boa, ele é um treinador fantástico. Aí foi aí que eu conheci o Lafayette, né? Por volta de 2009 e 2010. Aí cheguei lá, ele falou assim, e aí, quem é esse aí? Aí o Lula falou assim, ele é o Jonatas, ele é muito bom, professor. Ele correu 10 km com a gente na aniversário de São Paulo e ele fez 34 minutos nos 10, só que ele não treina, ele não tem essa dedicação que a gente tem, ele só joga bola. Ah, é? Tá bom. Vamos ver, coloque ele pra treinar com você aí. Eu lembro meu primeiro treino na pista. Olha. Foi 15 repetições de 400 para 1,14, 1,16. Meu E pai amado. aí foi. E com pausa de, se eu não me engano, a gente tava fazendo uma pausa de 1,10. Fazia uma volta de 400 e pausava 1,10. Fazia uma volta e pausava mais 1 minuto e 10. E nisso eu fui ali acompanhando, né? Acompanhando o Lulinha, acompanhando. Quando chegou na 10ª volta, eu vi que o negócio era mais embaixo. Assim, não é tão fácil assim do jeito que eu tô pensando. Aí ele começou a me deixar para trás ali, faltando sempre uns 100 metros, ele abria para chegar, né? Porque eu também já não tinha essa predisposição para treino, né? Uhum. Aí eu comecei a ficar um pouco. Aí, quando eu fiz o meu último tiro, o professor Lafayette me chamou. Jonatas, vem aqui. Ele me chamou. Você tem noção do que você fez hoje? Eu falei assim, não, professor. Não Eu tinha, não não tinha tinha, básico, né? base. Não sabia, né? É. Aí ele falou assim, olha, você é uma das joias raras que a gente tem no Brasil. Olha. Né? E é raro a gente pegar uma joia dessa assim, ó, e tem que lapidar essa joia. Só que você é uma joia bruta. E você não sabe disso ainda, que você é uma joia rara. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tô na pista aqui de Guarulhos, terça e quinta. Terça e quinta você pode vir aqui? Aí eu falei assim, professor, terça e quinta eu acho que eu consigo. Se eu não conseguir os 2 dias, pelo menos um dia eu tô na pista presente aí. Ele falou assim, então, começa a dedicar, começa a focar. E eu quero que você brinque de correr. Igual você fez aqui hoje. Puxa, que legal. Essa é a sacada. Essa é a grande... Eu vejo hoje, no cenário do nosso atletismo hoje nacional, que quando surge uma joia rara, eles não é ensinado a brincar de correr, né? Que isso é natural. Brincar de correr é como se fosse uma criança correndo para um lado e para o outro de pega-pega. E, portanto, a gente tem um treino hoje chamado Forte-Leque, que veio disso daí. Você corre fraco, corre forte. Corre fraco, corre forte. É brincadeira de criança, como você brincar de pega-pega quando você tinha... E é justamente aquele treino que a gente o quê? Que a gente não gosta. É aquele treino que o professor coloca lá na planilha, a gente faz que a gente pula. Mas não, olha aí, ó, o Jonathan já tá falando, não pule, vai lá e brinque de correr, né? Deixa esse negócio de pace, esse negócio de performance, tem que deixar às vezes um pouco de lado, né? Porque você tem que, antes de tudo, amar aquilo que você tá fazendo, né? Olha, eu sempre trabalho o seguinte, a evolução tem que ser natural. Quando a evolução é natural, tudo acontece da melhor forma possível. Então, para a evolução ser natural, você não tem que pilhar muito em pace, você não tem que olhar muito para relógio, né? Você não tem que estressar muito com treino, porque nós atleta profissional, diariamente a gente vai estar treinando. Então, o estresse vai ser natural. Se você também estressar a sua cabeça em cima disso, vai ficar pior. Então,
a evolução tem que ser natural. Então, você a todo tempo tem que meio que, sabe, tornar uma criança mesmo e brincar de correr. Hoje o treino é para tanto, mas eu vou brincar de correr hoje, Ah, que sabe? delícia. Deixa Então, as coisas tão mais leves, né? tão mais leve. Então você acaba tirando um peso e você vê que você vai começar o treino do começo ao fim, fluindo, e quando você terminar o treino, você vai estar com aquela sensação assim, nossa, foi tão gostoso, foi maravilhoso esse treino, que aí tem que ter aquela sensação de voltar para treinar amanhã. Você Uhum. não pode treinar hoje e falar assim, meu, esse treino foi tão desgastante, para que eu tô fazendo isso? Que eu vejo muitos atletas hoje. Para que eu tô fazendo isso? Nossa, sabe, isso aqui eu tô a ponto sabe, me lesionar, porque isso vai ser natural. Você brincando ou não, isso é natural da vida. Então, para que eu tô fazendo isso? Poxa, tô me desgastando. Então, aí ele vai estar com essa percepção. Ah, e amanhã tem um treino X, cara. Não sei se eu vou conseguir fazer esse treino. Então, você vê que tem uma construção de peso ali naquele atleta. O treino natural é: você chega no seu treino com vontade de treinar, no meio do treino você não quer parar de treinar e no final do treino você pensa: amanhã eu quero voltar para treinar de novo, Ah, porque legal. isso foi tão gostoso. Então, essa evolução é natural. Isso eu aprendi muito com o professor Lafayette. Ele sempre falava comigo. é, Ele me apelidou de gordo, né? E aí também Uma nem sei por quê, ironia, né? obviamente. Né? Era um trocadilho que ele gostava de fazer. Ele falava assim, gordo, você corre fácil, você corre solto. Então, nosso trabalho aqui é deixar você correndo veloz e solto. Uhum. Esse é o principal trabalho nosso aqui. Porque eu não quero que você corra veloz e gastando muita energia, fazendo força, né? Então, você não vai ter uma longevidade na corrida e você também vai gastar energia muito rápido. Então, em determinada prova, isso é muito ruim. Então, nosso trabalho aqui é você correr solto e veloz. Mas para isso, você tem que eliminar todas essas questões na cabeça, pressão, vem brincar mesmo. E a evolução é natural. Aí quando você perceber de tanto treinar e fazer isso, essa evolução natural, correr fácil, correr solto, você vai ver o qual longe você tá. Aí entra naquela história. Quando você olhar para trás, não dá mais para voltar, porque você vai ver os degraus que você já alcançou. Não, muito legal. Então, assim, a gente está falando, né, de uma joia rara que teve a oportunidade de encontrar a pessoa certa, Sim, né? Então, os caminhos da vida que Deus parece que vai lá e fala, ó, você tem que vir aqui, essa daqui tem que, né? São pequenos encaixes ali, parece um quebra-cabeça mesmo que a vida faz que as coisas encaixam, né? A joia rara encontrou o professor certo que primeiro conseguiu identificar que você tinha esse talento para a sim, corrida e conseguiu te desenvolver, né? E como que, assim, dentro, né, de toda essa história, né, tinha a questão, né, de você ter uma base ali já feita ali por conta do seu trabalho como coletor de lixo, porque você percorria ali 20 até uhum. mais de 20 quilômetros por dia, né, na coleta. E você acha que isso te deu uma base para chegar nesse momento, né, com o professor Lafayette e ele dizer, olha, você tem esse talento aqui? Ah, sim, pô. Teve, é, cronologicamente, né? Eu entrei na coleta de lixo em 2012. E a coleta de lixo, ela ajuda muito. E vou falar, a coleta de lixo tem muitos talentos. Tem muitas joias raras. Só que não são todos que quer realmente abdicar, dedicar mesmo, sabe? Para entrar no atletismo e ficar ali, ó, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe? Lapidando mesmo, Construindo, né? construindo, entendeu? Porque, principalmente o trabalho de fundo, eu acredito que em todos os esportes são assim, mas o trabalho de fundo, a gente fala fundo que é
5 km, 10 km, meia maratona e maratona. O trabalho é muito a longo prazo, né? Sei Porque bem disso. é impressionante. Tem que ter uma É, construção de uma tem base que ali, ter. né? Não é de um dia para o outro. Não, não é. Aí eu entrei na coleta de lixo em 2012 com essa intenção, porque eu fiquei sabendo que a coleta de lixo, na época, até hoje, ela faz esse programa, que é muito bacana. Eles fazem uma competição externa, né? E os 10 melhores funcionários, eles são qualificados para escrever na corrida de São Silvestre e tudo pago e bancado pela empresa. É mesmo? Que É, legal. isso é muito bacana. E aí, foi daí que eu surgi, né? Que eu já entrei com essa visão, só que a coleta de lixo, você ali, às vezes, percorre 25, 30 quilômetros no dia. Caramba. Então, praticamente, os coletores de lixo são atletas naturais, Uhum. né? Só Aí, não sabem disso, só né? não sabe disso. Aí, um ou outro que vai realmente, eu vou me dar bem no atletismo, eu vou começar a treinar. Só que aí é que tá. Já tem uma demanda, né, de carga horário de trabalho, uma Uhum. rotina de quilometragem de trabalho. Aí, se você quiser ser mesmo um atleta, aí você tem que começar a treinar. Sim. Então, praticamente vai ser 2 treinos. Uhum. E nesse período de 2012 a 2015, eu fiquei só coletando. Uhum. Aí eu falei assim, agora eu vou entrar para correr a São Silvestre, vou começar a fazer, né, essa corrida da empresa. Aí eu peguei 2 hérnias, que aí eu tive que reter um pouquinho, né, a minha entrada no esporte. Tive que parar para fazer a cirurgia. Aí, em 2016, eu fiz a minha primeira seletiva, né, na coleta de lixo, que era a prova ali da empresa. Aí a primeira seletiva eu fiquei, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro. E na empresa, até hoje, tem o Ivanildo Dias, que é muito meu amigo, treina comigo hoje. E ele é um atleta profissional, hoje ainda, 46 anos. Correu uma ASICS aí, né? A ASICS do Rio. Ele correu para 30 minutos e 37 segundos. Correu muito Que bem, meu isso. Deus do céu. E eu lembro que na época, essa minha primeira corrida dentro da empresa, ele era o atleta profissional, favorito para ganhar ali. E era um dos favoritos também para chegar bem na São Silvestre, né? Aí eu conversando com meu pai, nessa corrida na empresa, ele ficou em primeiro, mas ficou muito, mas muito na frente do segundo e o terceiro, que sou eu, vixi. Aí meu pai falou assim, meu filho, se você quiser realmente chegar no alto rendimento, você vai ter que treinar muito, porque ó, olha a capacidade desse Ivanildo aí. Ele é muito bom. Aí eu falei assim, pai, eu sei, mas a gente é batalhador, é guerreiro, eu vou chegar. E foi a minha primeira referência, o Ivanildo Dias. E de lá pra cá, hoje ainda ele é a minha referência, mas a minha primeira referência foi ele lá no começo, porque eu falei assim, pai, eu vou treinar primeiro para chegar no nível do Ivanildo Dias. Sabe por quê, pai? Porque ele é coletor e ele venceu todas essas barreiras. Eu também vou vencer essas barreiras e vou chegar no nível dele. Então ali, com o longo de 2 anos de treino com o professor Lafayette na época foi um gênio. Ele falou assim, Jonatas, passa para mim a quantidade de quilômetro que você faz diária na coleta e qual é o ritmo. Aí eu falei assim, professor, eu faço, o meu setor hoje tem 23 e 28 quilômetros. Então 23 no dia e 28 quilômetros. Isso semanal isso cada dia, aí beleza. Pegou, né, ali, prescreveu a minha planilha e falou assim, a sua planilha é essa. Aí eu fui e peguei assim, poxa professor, mas eu vou treinar uma vez no dia e quando eu vim para a pista aqui, é tão pouco que eu vou fazer aqui. Eu falei assim, Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque eu tenho que respeitar a carga do seu trabalho. Porque eu quero construir em você um atleta a longo prazo e para você durar muito no esporte. Eu não quero pegar você agora
e eu sei que você é uma joia rara, e eu posso conduzir um treino para você, com 1 ano, E você tu já vai estourar. começar a dar resultado. Só que daqui 2, 3 anos, você finda a sua carreira. Uhum. Então eu não quero isso. E Olha, você também não quer isso. que Então, importante, né, ter um profissional é, respeitador, né, e que entenda os seus limites e a isso. sua rotina de vida, né? Exatamente. Então, é aquilo que você disse. Às vezes Deus coloca as pessoas certas mesmo no seu caminho para te ajudar. E aí, eu lembro que eu chegava na pista, conversava com ele, aí fazia uns treininhos ali, muito rápido, acabava muito rápido os treinos. E eu fui gostando disso. Fui gostando, fui gostando. Em 2018, aí quando eu fiz a minha primeira São Silvestre saindo na elite. Uhum. Saindo na elite mesmo. E aí de lá pra cá, eu sempre saí na elite. Só que um fator bacana é que em 2017 eu saí no povão, Uhum. né? Só que aí já estava muito bem treinado, gostava de correr, respirava corrida. E o Lafayette falava assim, ó, vai correr a São Silvestre, mas vai correr para você sentir o ritmo, sentir o calor humano, sentir a vibe da Porque é galera. diferente de todas as provas, né? Meu Deus do céu, São Silvestre, quando você chega aqui na Paulista, faltando 3 horas para a largada, você vê o movimento de gente, as pessoas chegando, e você para pensar assim, meu Deus do céu, tem muita gente que está querendo fazer o mesmo que eu nesse dia. A São Silvestre é espetacular. Aí eu lembro que eu saí no povão e foi o primeiro ano que eu fiquei em 11º. E foi a minha primeira entrevista Olha que legal. para rede, para alguma, eu não lembro exatamente a emissora, mas eu lembro que o repórter me ligou e falou assim, olá, tudo bem? Tô falando com o Jonathan? Sim, tá falando com o Jonathan. Então a gente tá querendo fazer uma entrevista com você, por quê? Pelo seu resultado na São Silvestre, porque você saiu do povão e você chegou em 11º. Olha. E você é um coletor de lixo, então a gente quer saber da sua história e da sua rotina. Como E você nisso você ainda não era um atleta profissional. Não, em 2017 não era um atleta profissional. Olha. É. Aí, então, nessa construção dessa história aí, eu fui motivando mesmo, né? Sabe? Aí é bacana que fui conhecendo os atletas da elite, né? E ele falou assim, poxa, você corre muito bem, cara, bacana, continua assim, você tem talento, isso é muito bacana. Aí em 2018 foi a minha primeira corrida saindo profissionalmente, né? Uhum. Na elite ali. Aí a vibe é outra, né? A tensão é maior, Com certeza. sabe? Porque você vê os competidores ali, ó, sabe, do seu nível para cima. Então, aí você vê aonde você tem que chegar, aonde o sarrafo está, aonde você vai demandar de treino para chegar ali. Então, isso tudo é visualização, eu gosto de falar muito isso. Faço muita visualização das provas, faço muito visualização dos atletas. Aí volto para a pista, converso com o treinador, sabe, aquela conversa olho no olho, feedback para ele entender realmente o que eu estou sentindo e onde ele vai ajustar para a gente melhorar e continuar evoluindo. Não, muito legal. E a gente vê, né, essa sua determinação e eu diria até uma obstinação, né? Porque você entrou para ser coletor de lixo pensando na É. corrida, né? Então você tinha o seu objetivo era ser corredor. E você entrou para fazer a coleta, mas por conta de ali naquele momento ainda não ter um apoiador, e aí você precisava ter um dinheiro, porque os boletos chegam e às vezes o esporte não corresponde, né, o Sim, nível dos nossos boletos. E aí, então, a coleta de lixo era para você conseguir se manter financeiramente, mas já pensando na corrida. sim, é exatamente isso. Eu lembro que eu entrei na coleta de lixo, eu já tinha minhas 2 filhas, né, a Giovana e a Júlia, e os 2 mais novinhos, o Anthony e o Arthur, veio agora, né?
Eles estão falando que falta 10 minutos. Eu tô falando para eles, não. 10 10 minutos não, impossível. Só fiz 2 perguntas. Não, só pra avisar que a gente tá com 30 minutos. Tá bom, É, Mas pode continuar, sem problema. tá bom. aí, a coleta de lixo eu entrei exatamente para isso mesmo. Para manter, né, a minha esposa e minhas 2 filhas no momento e futuramente, né, conseguir algum patrocínio, né, de tênis, algum patrocínio, uma marca, né, um grande clube. Mas eu lembro que conversei muito com a minha esposa, né, conversei muito com os meus pais também sobre isso. E só dando um salto no tempo, né, no ano de 2022, depois da pandemia, eu decidi muito sair da empresa para investir mesmo no atletismo e no alto rendimento. Isso por quê? Porque em 2019 eu consegui a minha primeira seleção, né, mundial de cross country, fui para Dinamarca e 2020 fui campeão pan-americano de cross country no Canadá. Aí os treinadores que eu conversava e o meu treinador, ele falava muito: Jonatas, não é uma decisão fácil, né? Você tem uma esposa, você tem 2 filhas, você tem uma casa para sustentar. Então, quem hoje está colocando o sustento na sua mesa é a empresa EcoRubis, né? Então, conversa com sua esposa, conversa com seus pais para ver se vale a pena mesmo, entendeu? Porque você tem que dar um tiro certeiro. Porque não é só você. Se você errar, cai a sua esposa e cai as suas 2 filhas também. E eu lembro que quando eu vim do Canadá, eu estava muito convicto, essa é a hora. Sabe, o feito que eu fiz aqui, eu também estou me rendendo ao meu talento. Sabe, aí veio a pandemia, né? Quando a gente saiu do Canadá em 2020, veio a pandemia. Aí eu falei assim, opa, pera, vamos dar uma segurada nessa decisão de sair agora. Vamos continuar na EcoUrbis, vamos continuar na coleta de lixo para a gente não passar fome, né? E na época, muitas empresas fecharam, o mundo parou, né? E como a coleta de lixo é trabalho emergencial, né, tem que ser coletado, então, graças a Deus, coletores nenhum foi mandado embora. E pela atividade física, poucos coletores morreram pelo Covid. E você conseguiu Entendeu? se manter, né? Sim. Manter o treinamento, porque todo mundo teve que, inclusive, parar de treinar, porque a gente não Exatamente. podia sair de casa, os clubes estavam fechados, e você foi o único que conseguiu manter seu treino. Exatamente. Aí, no ano de 2022, aí quando começou a voltar as competições, a normalizar mesmo, aí eu conheci o Cauê, né, o Fran Cauê. E o Fran Cauê, ele falou assim, poxa, Jonatas, e aí? Você quer sair da empresa e tudo? Eu falei assim, não, Fran, eu quero sair, né? E só que se eu sair, eu não tenho ninguém que me apoie, né? Porque agora eu tô com 2 filhas, tenho a esposa e agora mais 2 filhos, que aí os pequenos nasceu ali, né? Aí ele foi e falou assim, Jonatas, vamos fazer o seguinte, qual é o seu sonho? Aí eu falei assim, disputar com os melhores do mundo. Eu quero chegar no Olimpíadas, eu quero chegar no Mundial, eu quero disputar com os melhores do mundo. Aí ele foi e falou assim, então, eu vou estar junto com você nessa. Aí foi quando eu conheci o Cauê, aí ele já tem uma ONG, ele tem uma ONG em Itaquera, que essa ONG acho que já está fazendo 24 anos, se eu não me engano. E essa ONG tem uma parceria com a ASICS, que já vai durando de 5 a 6 anos. E ele foi e falou assim, Jonatas, vamos fazer o seguinte, você vai sair da empresa, se eu não me engano eu saí da empresa em maio. Aí ele foi e falou assim, ó, tem uma corrida da ASICS, que é a Golden Rio, e vamos treinar para ela, né? Vamos treinar para essa corrida,
e eu vou conversar com o Felipe, que é o Felipe Pontual, e com o Gustavo. E vou falar que eu tô com um atleta muito bom, um dos melhores do Brasil, né? E isso é uma história bacana que eu gosto de contar, né? É, ele foi e falou assim, ó, Felipe, eu tô com o Jonatas aqui e ele saiu da empresa EcoUrbis e ele não tem como se manter. O que você acha de patrocinar ele e tudo? Aí o Felipe falou assim, olha, Fran, eu não conheço muito bem o Jonatas, mas eu vou apostar na sua palavra. Ele consegue correr a Golden Rio pra gente? Aí o Fran falou assim, não, é exatamente essa conversa que eu quero ter com você. Ele tem 1 mês e meio de treinamento aqui, de preparação. A gente vai se preparar para correr a Golden Rio. Se ele for o campeão, você fecha o contrato com ele? Aí o Felipe falou assim, será, cara? Tá bom, eu confio na sua palavra porque eu acredito. Então, se ele for campeão, eu fecho o contrato com ele. Aí, isso eu não Sem sabia pressão nenhuma. mas eu não Ah, sabia. você não sabia, Eu não tá. sabia, né? Depois que aconteceu tudo, depois da corrida aí que eles me falaram e tudo, a gente comemorou muito, meu Deus. Aí a gente se preparou. Quando chegou no dia da corrida, o Francauê falou com o Felipe, Felipe, o Jonatas ele vai correr abaixo de 1h04 aqui. Aí o Felipe foi e falou assim, mas Fran, não tem ninguém no Brasil hoje que está correndo abaixo de 1h04. Será que ele vai correr? Aí ele foi e falou assim, ó, pelo treinamento que ele fez, pelo treinamento que a gente conduziu, ele vai correr entre 1:03:50, 1:04 cravado. Aí ele falou assim, beleza, se ele fazer esse tempo, a gente fecha o contrato com ele. E aí, quanto que foi? Fiz 1h03:09. Ô, louco! É que aí é aquela questão de você tá correndo fácil, treinando muito bem e você elimina toda a pressão da sua mente. Uhum. Isso é a evolução natural, né? Eu Sim. gosto muito de falar isso porque a evolução é natural mesmo. É. Você evolui sem perceber. Eu acho que você conseguiu tirar uma responsabilidade, né, de família, né, Sim. saindo da empresa e uniu a responsabilidade com o amor que você tem Sim. pela corrida e conseguiu transformar isso em motivação, É. né, e conseguiu dar um grande resultado e mostrar quem era você, né, para a ASICS e até hoje vocês estão juntos, Sim. né? Não, graças a Deus, hoje a ASICS, agradeço muito, porque o Francauê foi Deus que preparou ele no meu caminho. A ASICS foi Deus que preparou a ASICS no meu caminho. Então, a gente já tem essa parceria, já vai fazer 3 anos, né? E aí de lá pra cá, depois da ASICS, teve o Praia Clube, né? Teve o Exército, que graças a Deus hoje eu faço parte do PAA, né? Que sou 3º sargento do Exército. E eu lembro muito bem, eu conversando com o Ivanildo, eu estava perto de sair, né, da coleta de lixo e a gente conversando no trabalho. Eu falei assim, Ivanildo, eu tô orando muito a Deus para que quando eu sair do trabalho aqui, Ele prepara para mim um clube bom, Ele prepara para mim uma marca de material esportivo e eu quero entrar em um dos programas das Forças Armadas do Brasil. E aconteceu exatamente. Que legal, muito bacana. Isso. Para quem não sabe, né, o Exército, as Forças Armadas todas, né, tem um programa de alto rendimento que ajuda, né, e estimulam a prática do alto rendimento, né. Então tem várias modalidades, inclusive eu também fui nadadora do Exército, fui por 8 anos e realmente dá uma base, né, e dá um suporte muito grande para os atletas, né. Não, é fantástico. E sem contar a estrutura, né, que o Exército tem ali no... é espetacular. É uma das maiores estruturas do Brasil hoje, né? Fica ali no Exército, está à disposição de todos os atletas. Então, realmente é o que o atleta precisa hoje, né? E esse suporte, para mim, está sendo fantástico. Não, muito legal. E você acha assim que, né, poxa, você tem uma baita de uma história de vida ali que a gente se emociona, porque realmente, assim, a gente vê uma força em você tão grande, tão genuína, né? Por tantas coisas que você passou e, assim, você nunca deixou
a peteca cair, você estava sempre olhando para frente, sempre sabendo do que você quer, né? E você acha que tem alguma coisa ali em qualquer momento ali da sua vida, seja ali como frentista ou como coletor, ou lá de São Pedro dos Ferros. Ferros, que você traz assim para sua vida hoje, para te dar essa força? Eu acho que tem ali uma força mental muito forte e uma força divina, assim, de vida, né? De energia, de que você coloca amor em tudo que você está fazendo. Tem um pouco de tudo isso, né? Tem a essência da família, a raiz da família, né? O caráter hoje que Jesus me transformou hoje muito, mudou meu caráter. Então, e a minha base hoje é família, né? A minha base é família. Deus e família, eu acho que para mim é o ponto que me pega, para que eu fique focado, treine mais, sabe? Tenho mais paciência, porque eu acho que é isso. Deus, ele me moldou tanto que ele me abençoou com uma esposa, né? Ele me abençoou com 2 filhas, ele me abençoou com 2 filhos. Então, você tem que ter essa paciência diária. E não é fácil você estar construindo a sua família e mesmo assim dando conta dos seus treinos, né? Dando conta dos seus patrocínios, né? Dando conta da sua responsabilidade em geral. Então, acho que puxa um pouquinho, né, de cada raiz aí, mas a minha base forte mesmo é Deus e família para mim Ah, que continuar legal. lutando. É isso aí. Nas últimas 2 edições da São Silvestre foi o melhor brasileiro, né? O ano passado em quarto lugar e ano retrasado em sexto lugar. Como é que a gente pode esperar do Jonatas para esse ano? Olha, sem Sem pressão, sem pressão, mas pressão. já querendo ali saber se talvez a gente pode, né, esperar um brasileiro ganhando a 100ª edição. Já pensou que legal? A gente acho que tem uma hegemonia aí grande, né? Dos sul-africanos ganhando, né? Acho que o último campeão foi o Marilson em 2011, Isso. né, se eu não me engano. Então, poxa, tá mais que na hora, né, de um É. brasileiro ganhar, né? E sendo bem aberto mesmo, eu tô treinando mesmo para ser campeão, né? Sei que não vai ser fácil, né? E se não for eu, torcer também para os outros brasileiros, né? Ser campeão como o Fábio Jesus, o Wendel, o Ederson Vilela e os outros demais que vão correr a São Silvestre. Vamos torcer para cada um deles, né? E só que eu tiro uma experiência muito boa de ser o 6º na última retrasada, de ser o 4º nessa última, né? E tentar esse ano ser o 2º ou realmente ser o campeão, porque eu estou treinando para isso. Porque essa construção foi construída como o que eu acertei quando eu fui 6º, o que eu acertei, eu mantive para ser o 4º colocado. E o que eu acertei para ser o 4º colocado, eu vou manter para continuar essa evolução. E eu entendi que a São Silvestre, ela precisa de 3 pilares muito importantes: velocidade, trabalho de força e trabalho mental. São 15 quilômetros de velocidade, são 15 quilômetros de força e são 15 quilômetros de trabalho mental. A São Silvestre, o percurso dela é diferente de qualquer outra prova. É impressionante. Aí você fala, não, mas eu vi a altimetria da São Silvestre, é uma prova dura. É uma prova dura, mas ela é veloz ao mesmo tempo, porque ela começa aqui, desce, 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 no meio da prova, plano o tempo todo, e na última terceira metade da prova que você começa a subir. Então, como você vai encaixar tudo isso? Trabalho de força e velocidade. O percurso inteiro é mente. A sua estratégia vai demandar muito do que você vai fazer e do que você vai construir dentro da prova. Foi o que aconteceu quando eu fui o 4º colocado. Eu fiz um trabalho de força e construí muito trabalho de mente. Eu sabia que eu não estaria muito veloz, mas se eu unisse esses 2 pilares que eu construí
eu ia chegar muito bem para ser pódio na São Silvestre. Então, é você memorizar o seu ritmo e eternizar isso na cabeça e girar mesmo, sair girando no seu ritmo. Independente se os atletas estão a 100 metros, a 200 metros, a 300 metros na sua frente. Você faça a sua prova. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Saí num ritmo determinado, eu vi os atletas todos indo embora. No meio da prova, os atletas estavam a quase 400 metros na minha frente. Caramba. Só que eu sabia que eu com o ritmo encaixado no meio da prova, automaticamente aqueles que saíram muito forte lá na frente iam começar a perder os seus ritmos. E eu mantive o ritmo e fui pegando um por um depois do 10º quilômetro. Quando eu subi a Brigadeiro, eu já estava em quarto. Só que eu não sabia que eu estava em quarto. Por quê? Porque eu não tinha essa dimensão. Eu estava tão focado mesmo no meu ritmo que, às vezes, o atleta ele começa a fazer conta. Poxa, eu tô em quinto, agora eu estou em sexto, agora eu estou em terceiro. Então, nem isso eu fiz. Eu realmente foquei no meu ritmo e corri cada quilômetro da São Silvestre. Então, eu não sabia se eu estava em terceiro, se eu estava em quarto, se eu estava em nono, se eu estava em sexto. Eu só estava fazendo a minha prova. Ah, que gostoso. E é justamente isso que a gente fala, né? E muito assim, o atleta profissional ele tá tão focado que ele entra num estado ali de flow que tanto faz o resultado final, porque o resultado é consequência de um bom trabalho e de uma boa prova, né? E Isso. você tentou e fez a melhor prova da sua vida naquele momento, o que você tinha que dar. Né? Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente correr, nadar, né? Ou qualquer esporte que a gente tiver. E agora eu queria só que você desse uma dica, assim, para o pessoal, principalmente o amador, né, que está indo para São Silvestre, que é apaixonado por essa prova. O que, que é mais difícil ali, né? Qual é a melhor dica que você tem ali para o pessoal amador? Não saiam. Posso falar nessa câmera aqui? Vai, pode, aqui. Não saiam muito forte até o 3º quilômetro. Mantenha o seu ritmo que você vai subir muito bem a temida Brigadeiro. Então, Boa. só que a gente tem tempo para treinar, né? Tem 3 meses praticamente, né? 83 dias até lá. Tem tempo de treino. Treine focado, treine certinho, alimente bem. Passe no médico específico do esporte para que você chegue bem no dia da São Silvestre e venha curtir, venha brincar e seja criança na São Silvestre. Ah, que legal, muito bom, muito bom. A gente tem um quadro, a gente já está finalizando, a gente tem um quadro que chama Celebre essa Tradição, né? Que é o nome do nosso podcast. E aí eu queria saber, né, de você, o que que você acha que é o mais bacana, que é a forma mais legal das pessoas celebrarem essa tradição que é a São Silvestre? Olha, a forma... sabe quem eu conheci? O Zé Gotinha. E ele sempre vem, né, vestido de Zé Gotinha, dois sangue. E, poxa, eu acho fantástico, né, essa celebração das pessoas, né, vir correr mesmo, participar com suas fantasias. Mas eu acho bacana celebrar São Silvestre junto com a família, né, porque é uma virada de ano, né. A São Silvestre, todo mundo conhece a prova da São Silvestre exatamente pelo âmbito familiar, porque todo mundo acorda dia 31 e já sabe, a programação é essa, vou acordar cedo e tem a corrida de São Silvestre para correr, então tá todo mundo em família. Se puder, traga a sua família para São Silvestre, eu vou trazer a minha, como eu sempre estou fazendo, porque é muito bacana você correr, se alegrar, sabe, ter aquele êxtase mesmo de prazer na São Silvestre e a sua família está ali junto com você e dando um forte abraço. Ah, que legal, que legal. Jonatas, queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana esse bate-papo. Poxa, trouxe vários insights e trouxe uma inspiração muito grande. Espero que vocês aí de casa que estejam assistindo a gente também tenham saído tão inspirados quanto eu saí desse podcast hoje. Muito obrigada pela participação de vocês também. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Continue celebrando essa tradição e a gente se vê. Beijo!